Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal de Interiores e Sustentabilidade. E hoje eu vou falar um pouquinho para você como a gente pode aplicar a decoração sustentável. Quais são a linguagem que a gente utiliza, como buscar por essa decoração mais sustentável. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, depois que você terminar esse aqui, corre lá para assistir, que eu falo um pouquinho sobre o conceito, os fundamentos, o que é uma decoração sustentável para você entender melhor aqui sobre esse vídeo, tá? Mas assiste esse aqui primeiro e depois você pode assistir o outro anterior, que eu falo sobre o que é a decoração sustentável, tá bom? Bom, e hoje eu vou falar para você sobre como aplicar e o que é sobre como especificar essa decoração sustentável, tá? E eu já vou te convidar, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, clica no sininho e ativa a notificação. E assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai receber essa notificação de que tem vídeo novo no canal. E já deixa seu like também para o YouTube entender que é um conteúdo relevante para chegar a mais pessoas essa informação, tá bom? Não esquece, se inscreve aqui e já ativa o sininho para lembrar sempre que tem vídeo novo no canal. Bom, e hoje eu vou falar com você, então, como aplicar, como a gente escolher essa decoração sustentável aí para nossas residências, para os nossos ambientes de trabalho, para qualquer área que você queira aí renovar a decoração, transformar, realizar um projeto de interiores, tá? Bom, primeira coisa é a gente ter uma preocupação, né? Principalmente nos ambientes hoje em dia, que é no consumo humano. Então, a gente precisa pensar no como a gente está consumindo, como a gente está adquirindo produtos novos, né? A gente pensar numa forma mais sustentável é minimizar um pouco esses, vamos dizer assim, esses impactos que a gente gera ou esse consumo excessivo de produtos e de materiais. E a gente pensar não no minimalismo ou e principalmente no essencialismo do que realmente você precisa e o que realmente você necessita, e não encher de coisas, porque isso também atrapalha, um pouco flui as energias dentro dos ambientes. A gente precisa pensar nesse ponto e também como a gente pensar no consumo mais consciente aí de produtos e de materiais, principalmente na decoração, porque a gente sabe que ambientes muito carregados também não faz energia fluir, a gente se sente um pouco aprisionado, isso não é legal. Então, vamos pensar aí numa forma mais simples de vida, de que você consuma produtos e materiais, principalmente a decoração mais simples, mais leve e que seja mais sustentável, para te trazer benefícios à sua qualidade de vida, tá bom? Então, a gente tem esse prolongamento aí da vida útil, né, dos materiais através da reutilização dos mesmos. Então, quando a gente vai pensar numa decoração sustentável, a gente pensar na reutilização de alguns produtos. A gente pode fazer várias formas que eu vou contar aqui para você, como a gente pode fazer essa reutilização, essa reciclagem, o que a gente pode fazer para minimizar esses impactos no meio ambiente na hora que a gente for se desfazer ou quiser trocar simplesmente um produto. Então, já pensando numa questão mais consciente, num consumo mais consciente, é você pensar: eu preciso me desfazer disso? Eu preciso realmente jogar fora? Eu preciso de um novo? Ou eu posso simplesmente reformar? Ou eu posso simplesmente readaptar ele para dentro do ambiente, mesmo que eu vá fazer uma mudança? O que você pode fazer para minimizar esses impactos, tá? E até porque você pensando numa questão financeira, você evita o alto custo de comprar um produto mais caro e que às vezes nem vai suprir a sua necessidade, tá bom? Então a gente tem várias formas de pensar aí na decoração e como a gente tornar isso mais sustentável e beneficiar você de uma forma de questão de saúde e também financeira, tá? Então a gente pensar numa forma mais de reciclagem, de reutilização de produtos e de materiais, né? Uma forma mais prática, mais fácil, que pode transformar seu ambiente de trabalho ou sua residência, principalmente com materiais provenientes de produtos que iam para o lixo, por exemplo, que vem da reciclagem ou que vem da reutilização, tá? Lembrando que a gente falar em reciclagem, falar em reutilização, não é só aquela decoração de reutilização do que ia para o lixo, por exemplo. Muitas vezes, quando a gente fala assim, faz uma reutilização, né, faz uma reciclagem de produto, não é você retirar aquilo, uma garrafa PET, um pallet, um caixote, você pode utilizar isso, tá? Mas não é somente isso que a decoração sustentável trata. Você pode ter produtos novos, recém-saídos da indústria, feitos a partir de materiais que foram reciclados ou foram reutilizados. Você pode dar uma cara nova, você pode refazer toda a estrutura, né? Todo o estofado, trocar espuma, se for num sofá, por exemplo.
em cadeiras de jantar, você pode renovar ele de várias formas sem precisar se desfazer, ou gerar esse tanto de resíduo aí, que é descartar um produto, muitas vezes, de grande porte, uma cama, um sofá, uma mesa de jantar, e que a gente pode trabalhar de outro sentido. Então, nem toda decoração sustentável vai ser aquela que a gente chama de ecodesign, que é aquela reutilização de produtos que a gente vai jogar uma garrafa PET, a gente faz ela virar um vasinho de planta, a gente corta o bico, pega uma garrafa PET, várias, né, e pode transformar numa horta, você pode fazer essa reutilização, mas não é somente isso, tá bom? Então, para a gente pensar numa decoração sustentável, a gente tem várias formas que você vai encontrar aí no mercado e diversas formas que a gente utiliza, né? Por isso eu trouxe cada uma delas aqui para te explicar e para você poder aplicar de uma forma mais simples, sem aquele pensamento do que seria somente para o lixo ou de uma reciclagem de PET, de caixote, de palha. Outra coisa, cuidado na hora de você for reutilizar esse tipo de material. Ele precisa ser higienizado, precisa ser lixado. Cuidado para não conter fungos e bactérias, porque como esses produtos, principalmente caixotes de feira e os pallets, às vezes a gente vai pegar de um lugar que foi descartado, toma cuidado para ver se ele não contém fungos, porque como ele é poroso, né, ali pode ficar umidade, pode gerar bactérias, ter outros problemas ali que você vai acabar trazendo problemas de saúde mesmo para dentro dos ambientes, tá? Então, em vez de você, às vezes, ir ter que comprar um novo, um caixote, a não ser que você realmente goste desse tipo de decoração, você adquirir um produto mais novo, ou que seja um produto que esteja em bom estado, que você possa lixar, invernizar, para evitar esses problemas aí, deixar no sol de bactérias e de fungos que podem vir junto com esses produtos, tá? Outra coisa, a gente, quando for pensar na reciclagem, né, se a gente destinar os produtos de forma correta, para que realmente esse produto, esse PET, esse plástico, o papelão, seja enviado para as indústrias, as empresas que fazem a coleta seletiva, que separam, que vão destinar para o local correto, não misturar tudo em casa, separar, né, e levar para a coleta seletiva, se você não tem o recolhimento aí seletivo na sua região, levar um ecoponto, buscar um ecoponto para que você faça essa destinação correta desses produtos e não simplesmente jogar em terrenos baldios, como a gente vê aí, a gente acha de tudo dentro de córregos, de terrenos baldios, então vamos destinar de uma forma correta para que esse produto realmente passe por uma reciclagem e retorne ao mercado de uma forma mais inovadora. A gente fala, né, de uma forma que a gente nem imagine que aquilo era um produto antes e agora ele é outro, mas o material, matéria-prima pode ser reutilizado, tá bom? Então vamos fazer a destinação correta para que isso realmente seja feito e a gente minimize esses impactos, porque cada região que recebe esse tipo de entulho de material que é descartado de forma indiscriminada, sem a menor consciência, a gente gera vários problemas de saúde, a gente tem aí proliferação de bactérias, de ratos, de baratas, de escorpião, de vários problemas que vai afetar a região, tá bom? Então, como que a gente pode pensar, a primeira coisa, num produto, uma decoração sustentável? É a questão da reciclagem, né? Você ter uma criatividade para trabalhar e repensar quais são as funções que a gente pode dar para esse produto, né? A gente pode transformar ele em outro produto. Não necessariamente ele vai ser o mesmo produto. Se ele for para reciclagem, ele não vai voltar a ser o mesmo produto, mas ele pode vir a ser outro produto. Então, é o que a gente fala, a gente pegar uma coisa que íamos descartar e fazer com que ele vire outro produto decorativo, né? Ou ele vai para um ecoponto, ele vai para outras empresas, ou ele vai para artesãos que transformam esses produtos em outros. A gente costuma dizer que, vamos dizer assim, é um desvio da função dele, né? Ou ele foi destinado e fabricado para uma função, mas você vai reciclar e vai transformar ele em outro produto. Tá? Então, dessa forma, a gente pratica uma atitude mais sustentável e evita a geração desses resíduos aí no terreno baldio ou até mesmo nos aterros sanitários, tá bom? Então, você buscar por um produto que você vai falar, isso aqui não serve mais para essa destinação, né? Vamos supor, uma garrafa PET, ela não serve mais para continuar sendo uma PET, ela pode ir para a indústria e ser reciclada. Mas eu tenho ela aqui, eu tenho um monte. O que eu posso fazer? Em vez de eu ir comprar um monte de plástico para fazer uma horta sustentável, uma horta em casa, eu usar essas garrafas PET para essa destinação. Então, você deu outra função para esse material. Então, você usar dessa criatividade para transformar um produto que você descartaria
para virar outra, tá? Isso é um exemplo, pode ser com vários outros tipos de produtos que você tem em casa, tá? Outra coisa que a gente pensa, né, em reduzir. Como que a gente vai pensar numa forma de reduzir? Essa expressão é menos é mais, né? Então, você ter coisas de valor, você ter coisas duráveis, mas que você são menos, né? Então, você não precisa encher a casa de coisas de móveis, de mobiliário, até porque a gente tem que pensar numa fluidez do ambiente, numa acessibilidade, você pensar no como você vai se deslocar e caminhar por dentro do ambiente para você não ficar se trompando, se batendo, ou quando tem criança em casa, você ficar cuidando para que nada caia, derrube. Então, a gente pensar nessa fluidez do ambiente, não encher de coisas, isso é pensar de uma forma mais consciente. Tem pessoas que falam assim, mas eu não gosto do estilo minimalista. Não precisa ser minimalista, desde que você seja essencialista. Você busque somente o essencial, aquilo que te agrada, que te faz feliz, que você veja que compõe todo o espaço e não encher de coisas, de peças decorativas, porque não é essa a função, não é essa a questão aqui sustentável. Então, menos é mais, né? A gente buscar por produtos que tenham valor agregado, que sejam mais duráveis, que tenham, vamos dizer assim, uma resistência maior, que vai durar por muitos anos, e que se você precisar, você vai fazer outros tipos de intervenções futuras para você manter aquele produto do qual você fez um investimento, tá? Como eu falei no vídeo anterior, a maioria desses móveis, esses produtos que a gente compra, que são mais duráveis, que são certificados, ele tem um valor agregado. Você faz um investimento, mas você tem ele aí por muitos anos e você vai evitar essa retirada de matéria-prima excessiva do meio ambiente e também a geração de resíduo aí na hora do seu descarte, depois de 1 ano, 2 anos de uso, tá bom? Então, isso é pensar de uma forma mais sustentável. Então, você comprar algo que realmente você precise, que realmente vai te trazer algum benefício, que vai decorar a sua casa, que vai te satisfazer, e não simplesmente comprar porque achou bonito e vai colocar ali mais uma peça, mais um produto que não vai te beneficiar de forma nenhuma. Então, isso é pensar de uma forma mais consciente, pensar em reduzir, tá? Então, quando a gente também busca materiais mais naturais, buscar conhecer essa matéria-prima, esse processo de fabricação, também é pensar em reduzir, tá? Então, a gente está reduzindo o número de materiais, o número de produtos que a gente está ali aplicando num projeto de interiores, por exemplo, tá? Então, dar preferência para que seja um produto de uso prolongado, duráveis, né? Que a gente pode aí, aplicar nos projetos de interiores, e futuramente, né? Se você precisar descartar, ou se você realmente quiser trocar, que ele possa ser reutilizado por outras pessoas, de outra forma, e principalmente pode vir a ser reciclado, tá? Outra forma é reutilizar, tá? Transformar algo já existente em um novo, né? Pode, principalmente, ser usado por móveis, pode fazer uma reforma, renovar os móveis, trocar os estofados, os tecidos, né? Um novo reforço dos estofados. Isso aqui também entra naquele sentimento de design afetivo que a gente fala, né? Você, às vezes, tem um móvel que veio de herança, que veio de família, de uma madeira nobre, ou você tem uma peça de um antiquário e você não quer se desfazer, você reutilizar ela de uma forma consciente, você renovar ela, trocar pintura, verniz, lixar, trocar puxadores, e ela fica ótima. A gente vê aí vários produtos nesse sentido, né? Porque a gente tem um sentimento, muitas vezes, com esse tipo de material, com esse tipo de, principalmente, mobiliário, uma peça decorativa, porque veio de família, tem aquela história, né, que veio lá da sua avó, de uma tia, de uma prima, você ganhou da sua mãe, ficou de herança do seu pai, e você renovar isso e reutilizar esse mobiliário e não simplesmente falar, é velho, vou descartar e vai gerar mais um resíduo aí no meio ambiente, tá bom? Então, pensar de uma forma consciente, como eu posso mudar esse material, esse mobiliário, o que eu posso fazer para que ele se torne ainda parte da família, né? Porque tem essa história, porque a gente tem comprovações de pesquisas aí que as pessoas se sentem confortáveis quando estão juntos de alguma coisa que traz uma memória mais afetiva, que traz um carinho de uma família, de uma herança. Então, em vez da gente gerar um descarte desnecessário, a gente fazer essa reutilização do que você já tem em casa, tá bom?
Também outra forma da gente trabalhar é o upcycling. Se a gente perceber, tudo que a gente está falando aqui tem um sentido e são, vamos dizer assim, unidos, né? Um com o outro. A gente vai usar todos, a gente vai reutilizar, reciclar, renovar. A gente fala, né, que é os R's que a gente utiliza aí da sustentabilidade, e também a gente pode utilizar o upcycling, o upcycling foi desenvolvido lá em 1994 nos Estados Unidos, onde começou a surgir esse termo que também trata da reciclagem, da reutilização, né? Você reduzir ao máximo o que você vai utilizar. Por exemplo, até mesmo numa reforma. Você não precisa simplesmente se desfazer da casa inteira, derrubar tudo, mas você pensar nesse formato, com peças decorativas também, com mobiliários, você desenvolver esse upcycling, tá? Em vez de você descartar nos aterros ou nos lixões, você dá uma cara nova para alguma coisa que você já tem ou que você iria se desfazer, em vez de você investir e fazer a compra de um produto novo, porque muitas vezes você reformar sai mais barato do que você investir em uma compra nova. Aí você pode virar, como já ouvi pessoas, mas eu vou mudar para uma casa nova, uma casa linda, eu quero tudo novo, cheirinho de novo. Você pode fazer um upcycle, você pode fazer uma renovação, mudando a cara, a cor, muitas coisas você pode alterar ali nesse mobiliário e manter ele do jeito, porque você fez esse investimento em vez de você descartar ele aí no meio ambiente, tá bom? Esse termo também, né, o upcycle é conhecido como reutilização de produtos e materiais, e que tem uma pequena diferença quando a gente fala na questão técnica, né, que é mais explorar a flexibilidade desse material que está ali, da matéria-prima que foi utilizada para fazer esse produto que você tem em mãos. Então, você, em vez de descartar, você vai transformá-lo em funções novas, ou você vai renovar ele para que ele mantenha a mesma função. Então, se a gente perceber, tem o mesmo sentido da reutilização e da reciclagem aí, a gente falando de upcycle, tá? E também a gente fala uma questão de fomentar muito o mercado regional, ou você trabalhar mais com questões de artesanato. Como eu falei no vídeo anterior, você tem aquela questão do artesanato, que ele é feito de forma manual, sem exagero e uso de energia e de água limpa, né, para poder fazer o seu processo de fabricação. São peças únicas, são peças assinadas, feitas com muito carinho, com matéria-prima renovável, com matéria-prima, geralmente, né, a gente também precisa ver se o artesão está tendo ali esse cuidado de usar matéria-prima, muitas vezes que é descartado por algumas empresas, por exemplo, empresas que fazem móveis planejados, tem um descarte muito grande de MDF, ali, de recortes, que não tem para onde ser destinado. Se você vai numa marmoraria, você tem peças ali que são descartadas, que não têm uso, porque são retalhos, são pedaços, e muitos artesãos, muitas comunidades pegam esse material, esse resíduo, e transformam em outras peças. Então, buscar por esse tipo de material, por essa peça de decoração, e não uma coisa que foi lançada no mercado só por moda e que você pode enjoar daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, tá? Cuidado também com as cores, né? Você usufrui muito de cores pesadas, que está na moda e que daqui a pouco você vai enjoar, você vai acabar se desfazendo desse produto e desse material. Pode ser colchas, cortinas, estofados, almofadas, tapetes. Então, pensar nessa forma consciente para que você tenha esses produtos por um longo período. Por isso, a gente fala mais no essencialismo e no minimalismo, porque você consegue fazer uma decoração, você consegue deixar a sua casa muito linda nesse conceito, sem precisar seguir a moda, seguir a tendência, que é uma coisa que você pode vir a enjoar, e que simplesmente ali depois você escolhe um revestimento, por exemplo, e amanhã depois ele já não está mais em alta, está super em baixa, e aí você quer trocar e se desfazer desse material. É um investimento alto que você fez e que você vai acabar perdendo esse investimento e vai gerar esse resíduo aí no meio ambiente. Tá? Então, pensar nesse formato de artesanato também, de buscar essas comunidades da sua região, porque eles fazem peças muito bonitas, de produtos naturais, de mais manual, e que traz essa decoração afetiva também da sua região, da sua cultura,
da onde você está inserido, tá? E também a gente fomenta muito a economia local, né? A gente fomenta o mercado, a gente movimenta a questão da economia, que é um dos pilares da sustentabilidade, que além da gente fomentar o social, a gente fomenta aí o econômico também da sua região, tá? Em vez de você estar importando, em vez de você estar aí buscando coisas de fora, você buscar coisas que são da sua região, que são da sua localidade, que são que tem essa memória do lugar onde você está inserido, tá? Então, buscar por essas peças mais regionais, por artesãos, por comunidades que desenvolvem esses produtos aí para você adquirir uma decoração mais sustentável, tá? Também tem os benefícios, né, desses produtos também serem mais simples, mais naturais, que não vai conter muitos poluentes aí para a sua saúde, pigmentos, colorantes, né, porque eles fazem às vezes para atingir os tecidos. Então a gente precisa pensar nesse sentido. Bom, eu espero que você consiga aplicar. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para que eu possa te ajudar. Vou tentar trazer o maior número de exemplos para vocês terem esse entendimento do que é cada um, tá? E lembrando que no vídeo anterior, vai lá assistir que eu falo o que é uma decoração sustentável, quais são os conceitos e como a gente buscar por esses produtos, esses materiais aí no mercado, seja por meio de indústrias, de empresas e também dos artesãos, tá bom? Então, corre e assiste lá também. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui e não esquece. Clica aqui no sininho, ativar o lembrete para você receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Já se inscreve no canal e deixa seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para chegar ao maior número de pessoas, tá bom? Toda semana, lembrando, eu estou postando um vídeo novo aqui para vocês, falando sobre os interiores sustentáveis, sobre como a gente aplicar no design de interiores a sustentabilidade, tá? Então, clica aí, por isso, se inscreve e clica no sininho para você receber notificação toda semana que sair vídeo novo, tá bom? A gente fica por aqui. Obrigada por mais uma semana. A gente se vê no próximo vídeo.